General Jorge Frati, o senhor tem um conhecimento amplo desta rodovia. Eu acredito que, não querendo falar sobre idades, né, mas o senhor acompanhou, talvez, o início da liberação dessa rodovia Porto Velho, Manaus 319, em 1973. Eu acompanhei em 80, General Gil, e a partir de 80 eu já estava lá, transitando nessa rodovia, por sinal, toda ela asfaltada, com as suas balsas, poucas pontes. Hoje já com menos balsas e mais pontes. Pontes que estão prontas, que não, esperando a estrada para podermos utilizar as pontes, né? Tá bom. General, com a palavra. Senador Arcigo Gás, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a todos os senhores senadores, aos presentes, ao meu companheiro Eugênio aí, de muitas batalhas aí de licenciamento, pessoa a quem também devo apreço e consideração. Mas eu quero contar uma história bem rápida aqui. Em 1974, eu percorri a BR-319 num Fusca 1200. Esta pessoa que está aqui hoje sentada, percorreu a BR-319 em 1974 num Fusca 1200. Eu saí de Agulhas Negras, em Resende, e cheguei no Careiro e atravessei a balsa. 1974. Era um tapete de asfalto. Faz 39 anos. Não foi desmatada a floresta. Se tivesse que desmatar a floresta, já tinha, porque o madeireiro, ele não precisa de 30 anos para dizimar a floresta, não. E nem de estrada boa. Ele abre o varador e vai levando mogno, e vai levando tudo. Né? E atrás dele vem o terreno bom, que é para poder abrir fronteira agrícola. O que acontece naquela região? A terra não é boa para fronteira agrícola. A terra, por si só, ela se autopreserva. 2, eu tive o prazer de assistir a nomeação de uma doutora premiada em Harvard, que tem 11 livros escritos, que foi nomeada coordenadora das unidades de conservação ao longo da BR agora. É a mulher que trata com ribeirinhos, com o povo da floresta. Ela usou um termo interessante. Nós vamos fazer o apoderamento da floresta para fazer dela viçosa, bonita e viver em harmonia com ela. É uma professora, doutora da Universidade Federal do Amazonas. Nós temos todos os instrumentos e ferramentas para preservar essa floresta. 2, o Exército Brasileiro, na Amazônia, é um instrumento de dissuasão, de poder, de defesa do patrimônio nacional. Se existe temor, se existe dúvida para cuidar dessa rodovia, para ninguém estragar nada, o Exército Brasileiro deve ser colocado lá. Ele deve ser colocado lá. Não vai sair um pé de pau, não vai sair nada daquela floresta se entregar para a responsabilidade do Exército Brasileiro. Por quê? Porque ele tem expertise de floresta. Ele tem uma tropa especializada chamada Batalhão de Infantaria de Selva, onde a maioria dos soldados são índios. São os donos da casa. Então nós precisamos contextualizar melhor a BR-319 e não buscar perigos onde não existe. Essa é a minha posição como brasileiro. Eu tenho o manifesto dos prefeitos de toda a BR. Nós temos 500 mil brasileiros que estão lá abandonados. 500 mil brasileiros. Eu não estou 5 mil. Nós estamos falando de 500 mil brasileiros que um dia disseram para eles, pode ficar aí que vai ter uma via. Como é que as pontas estão asfaltadas e o meio não está, e há um risco muito grande de asfaltar o meio? Onde é que está essa lógica? Queria entender essa lógica. E eu repito, faz 39 anos
que a rodovia está construída, foi aberta e não houve... A floresta não foi dizimada. Os impactos não aconteceram. Está lá. Está lá. Ah, mas em Rondônia? Rondônia é diferente. Rondônia tem manchas de produção agrícola enorme, para virar pasto, para virar produção de soja, mesma coisa no Pará. Não é aquela área ali. É diferente. A área de várzea. Esse processo de licenciamento ele dura 6 anos, como bem disse Eugênio. Iniciou-se em junho de 2007. De lá para cá, o DENIT já elaborou o EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA foi apresentado ao IBAMA em 22 de setembro de 2008. Portanto, completa 5 anos. Faz 5 anos que esse EIA-RIMA foi apresentado. Em fevereiro de 2009, há 4 anos, o IBAMA aceitou o EIA-RIMA. Em março, foi publicado no Diário Oficial da União o aceite do EIA-RIMA. Em junho, o IBAMA solicitou complementação ao EIA-RIMA, novos estudos. Quer dizer, num espaço temporal de 5 meses, tudo isso aconteceu, em 2009. Paralelamente, em março de 2009, o ministro dos Transportes, do Meio Ambiente, da Justiça, do Desenvolvimento Agrário e do Planejamento, tudo isso em 2009, em março. Esse grupo criou o Comitê Gestor Interministerial da BR-319. O Brasil é espetacular. A rodovia tinha sido asfaltada, estava aberta. Eu andei na rodovia em 74. Em 2009 teve que criar um comitê, envolvendo quase todos os ministros. Imaginem só os senhores. Tá bem? Então tem um comitê. Esse comitê existe ainda. Não foi desfeito, né, Eugênio? Ele continua o comitê. Tá? Bom, uma das ações desse comitê foi o seguinte: tem que demarcar, é uma exigência do Instituto Chico Mendes, tem que demarcar as unidades de conservação da área que poderá ser afetada pela BR, que poderá. É uma areazinha de nada, de 12 milhões de hectares de terra. 12 milhões. Não tem precedente no planeta Terra. Eu desafio aqui, ali, acolá, ou do outro lado do Oceano Atlântico, do outro lado do Pacífico, quem foi que demarcou 12 milhões de hectares de terra em floresta virgem? Desafio aqui. E o DENIT fez um termo de cooperação com o Exército, o Exército botou o batalhão de infantaria de selva, foi para lá e demarcou. Tinha soldado trepando em árvore para botar plaquinha dizendo que é unidade de conservação. Teve placa que viajou de helicóptero. Tropa embarcada em meses em embarcações para sair demarcando. Tudo isso para poder obter uma licença para terminar de reconstruir o que já estava implantado. Nós não estamos falando de duplicação de rodovia, nós não estamos falando de aumento de capacidade, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de reconstruir o que estava feito. E que não houve manutenção e os invernos foram destruindo. E que hoje a Embratel, para manter a comunicação do Amazonas com o Brasil, com o cabo de fibra ótica, talvez ande até de cavalo, de jirico, sei lá de quê, para poder fazer inspeção nos cabos, porque está difícil. Então nós estamos negando uma condição de soberania a um estado isolado de uma ligação terrestre com o resto do Brasil. Um não, mais de um. Porque Roraima está ao norte e depende do Amazonas para se ligar com o Brasil. Então, de repente, nós estamos entregando Roraima para o outro lado do Brasil. Porque quando eu era menino, lá em Roraima, que eu sou roraimense, o pão que eu comia, o trigo não era brasileiro. Vinha por Letem, na fronteira com a Guiana, trigo do Canadá. E muitos outros produtos. Naquela época, tudo de Boa Vista a Roraima era muito mais do outro lado do Brasil que do Brasil. Então, nós temos que ter uma visão, uma percepção do Brasil, de soberania, de integração. Nós não podemos condenar brasileiros a viverem isolados do seu Brasil.
E os riscos da floresta entrega o cuidado de uma tropa de selva especializada nisso, que o fará com toda a excelência. Com toda a excelência que se requer. Basta fazer um termo de cooperação. Tanto é verdade que esse comitê gestor, além dessa demarcação de 12 milhões de hectares de terra, que é a área entre o Rio Purus e o Rio Madeira, ainda exigiu a construção de 9 postos de integração, postos integrados de fiscalização. São condomínios, onde vão abrigar IBAMA, Chico Mendes, Polícia Rodoviária, Anvisa, seja o que quiser colocar lá dentro. Mas que até hoje ninguém disse quem vai ser o síndico desse condomínio. O projeto já está pronto, já está comigo. São 6 postos terrestres e 3 fluviais. Pega tudo isso e entrega para o Exército. Faz daquilo ali uma estrada-parque. Ninguém vai invadir a floresta, duvido. Ninguém vai invadir a floresta. E por que eu estou dizendo para o Exército? Porque eu sou um general? Não, porque tem capilaridade, tem estrutura logística, tem know-how de selva, e os filhos da floresta fazem parte dos batalhões de infantaria de selva, que são a própria população local. São os donos da casa. Os senhores já foram, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, assistir uma formatura do BIS em São Gabriel da Cachoeira? São os índios de dono da casa. General Frasch. Presidente, eu queria pedir... Pois não, senadora... General, a senadora precisa sair, então, com a palavra, a senadora Vanessa Grande. Muito obrigada, obrigada. Inclusive, eu deixei o convite aí extensivo a todos os presentes, que nós estamos abrindo agora, no auditório Nereu Ramos, senador, o seminário organizado pelas Procuradorias da Mulher do Senado Federal e da Câmara. E eu sou procuradora da Mulher do Senado Federal. Então, já estou bem atrasada, mas eu, presidente, agradeço muito, Vossa Excelência, agradeço muito o nosso querido general Frasch, a quem eu cumprimento efusivamente pelo trabalho que vem desenvolvendo no DENIT, general, e pelas suas posições. E pedir desculpa e lamentar não poder ficar, que considero essa uma reunião fundamental. Então, senadora Cir, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa e lamentar que o presidente do IBAMA não esteja presente. Lamento profundamente. Eu sei que o presidente do IBAMA estava nessa casa ontem, mas ele tinha que estar hoje, porque debater a BR-319 não é de menor importância. E o presidente do IBAMA deveria estar aqui. Eu sugiro, não faço parte dessa comissão, presidente Assir, mas que seja aprovado um requerimento convocando ele para vir falar sobre a BR-319. Não é convidando, não, convocando. Porque exatamente por esse tratamento é que nós estamos lá, isolados, como diz o general, até hoje. Isolados, nós somos brasileiros, o senador Sérgio esteve recentemente lá. Não temos outra ligação, não temos nenhuma ligação com o Brasil via terrestre, nenhuma, nenhuma. Eu cheguei para morar em Manaus em 1976, andei na estrada também, como general em 1974. Acompanhei todo esse processo, dizer que a estrada não existia. Mas não é só o meio ambiente, não, general. Foi o próprio Ministério Público que pediu um monte de exigências que foram feitas e cada vez aparece uma exigência nova. Cada vez aparece uma exigência nova. Então, olha, general, acho que o senhor tem sido um grande patriota e, acima de tudo, demonstrado uma responsabilidade com o setor público. Eu tenho certeza absoluta que o general tem toda a razão. O Amazonas é o estado mais preservado e não vai ser a reconstrução da BR que vai acabar com essa preservação, porque lá nós temos um projeto de desenvolvimento sustentável, que é a Zona Franca de Manaus. A proposta que o general apresenta, transformar a estrada em estrada-parque, com todo um efetivo, um aparato, isso pode ser um exemplo para toda a região. Então, senadora Sigurd Geis, olha, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o general Frasch e, doutor Eugênio, transmita a minha fala aqui ao presidente do IBAMA. Lamento, mas nós temos sido tratados assim historicamente. Quando chega a vez do debate da 319, nunca acontece. Mandam sempre o secretário. Nós queremos o presidente do IBAMA aqui para debater de forma franca e aberta a nossa situação lá e como chegar a um consenso para fazer com que as obras da BR
possam iniciar imediatamente. Nos 400 quilômetros, são 400, eu acho, né? No trecho do meio que falta. 405. Muito obrigada, senador Assis. Muito obrigada, general. Muito obrigado, general. Com a palavra. Então, prosseguindo, a chegada dos senhores senadores aqui, que muito nos honra aqui, prestigiando aqui a nossa audiência, eu estava dizendo a todos aqui que há 39 anos a BR-319 foi aberta. E a floresta não foi dizimada. Eu andei de Fusca, em 1974, em toda ela, asfaltadinha, bonitinha. E a floresta não acabou. Mas se há esse temor, então faça uma estrada-parque e entregue a tropa de infantaria de selva que vai cuidar dela. Paga adequadamente as despesas, porque uma tropa só precisa ter a dignidade de se locomover com equipamento adequado, né, e alimentação. Estamos com o projeto de 6 portais ambientais. São 6 postos de fiscalização integrada ao longo da rodovia terrestres e 3 fluviais. Mas para construir esses postos, eu tenho que ter o finalmente dessa história do licenciamento. Né? Demarcamos, volto a dizer, 12 milhões de hectares. Não existe precedente no planeta Terra de nenhuma nação, nem de primeiro mundo, nem de mundo especial, nem de mundo atrasado, que conseguiu fazer o que o DENIT fez junto com o Exército. Demarcação de 12 milhões de hectares de terra em floresta virgem, para atender requisito apresentado para a BR-319. De demarcar a unidade de conservação. Está lá, demarcado. Aonde? Até nas copas das árvores tem placa. Porque, segundo a exigência, durante a cheia, quem passar de barco tem que ver a placa. Então não é placa com muro na terra, não. Então tinha soldados subindo árvore, descendo de rapel para botar... Tem placa caríssima, que foi levada de helicóptero. Né? Para atender as exigências. E digo isso com emoção, porque nós estamos condenando um Estado a viver no isolamento terrestre. Aí você chega no terminal da Infraero, lá do aeroporto, é sempre lotado, a passagem, o olho da cara. Por quê? Porque não tem alternativa para o brasileiro que está lá. Só Manaus são 2 milhões de brasileiros condenados a isso. Só Manaus, fora o resto das comunidades. Eu acho que isso precisa ser pensado, com cuidado, porque nós estamos falando de Brasil. Se você soma Roraima, vai para quantos? Porque Roraima está ao norte. Então daqui a pouco ele está muito mais ligado, como está por asfalto, a Caracas, né? Porque o roraimense, ele prefere ir passear e dar o dinheiro dele em Isla Margarita do que descer para Manaus e vir para o resto do Brasil, que é caríssimo, só de avião. Né? Estamos entregando para os nossos vizinhos o que é nosso. Estamos entregando. Está faltando uma visão de todo, a percepção Brasil. E quero dizer mais. Quer ver a prova do nosso engajamento nisso? Sabe quanto foi que o DENIT já investiu nessa questão aí de monitoramento de fauna, elaboração de rima com a universidade, demarcação de unidade de conservação, projeto para fazer os portais e tudo mais? Nós já empenhamos 86 milhões de reais. Resultado? 0. Já empenhamos e já pagamos, dos 86, 76 milhões já foram pagos. Qual foi o retorno? Nenhum. Não, trabalho com universidade, com unidade de conservação. Agora mesmo, a empresa que ganhou a licitação, o consórcio TB e Gespo, para fazer os estudos complementares, 8 milhões de reais. Que só poderá começar depois que o IBAMA autorizar o resgate lá da fauna, da flora. Mas o Eugênio está dizendo aqui que quer algo mais. Então eu faço o seguinte,
já que nós estamos na audiência pública, então, digamos assim, se o IBAMA entende que deve ampliar esse estudo e não só fazer a complementação que foi pedida inicialmente, essa empresa contratada fará. É só nós chegarmos a um termo do que nós temos que ampliar de estudo. Mas nós precisamos dar um ponto nisso. Nós não podemos, a cada momento, surgir um fato novo. Fica interminável isso. Bom, e aí vem aquela sugestão que eu estou querendo dar por último, que não me leve como nada jocoso. Mas eu acho que nós temos que criar um parque nacional do gestor público. Ele está ficando em extinção, o gestor público. Porque no Brasil quem está começando a determinar como é que se faz as coisas são procuradores, auditores e fiscais. O gestor público mesmo perdeu a capacidade de fazer as coisas e de decidir. Ele está virando uma espécie de extinção. Antes que termine e acabe com eles, vamos criar um parque nacional do gestor público. Ele não tem capacidade de decidir mais nada. É assim que está acontecendo. Mas nós queremos reconstruir uma estrada que eu viajei nela asfaltada e não pode. Porque tem inúmeras ações que não tem nada a ver com gestão, absolutamente nada a ver com gestão, colocando dificuldade e questionando tudo. Tudo. Um dia desses disseram assim, não, porque na China fizeram uma ponte enorme de 40 quilômetros em 2 anos, enquanto o Brasil fica aí com DENIT enrolado numa ponte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então faz o seguinte, vamos trocar. Pega todos os órgãos que estão aí colocando dificuldade no Brasil e bota na China. E pega a situação da China e bota no Brasil. Vou fazer mais rápido, mais barato que a ponte da China. É simples. Então, ou nós contextualizamos e entendemos todos os entraves que se colocam em cima dos empreendimentos brasileiros, ou então nós não vamos a lugar nenhum. Simplesmente isso. Ninguém quer implantar uma estrada nova, ninguém quer duplicar a BR-319, ninguém quer fazer nada demais. Nós só queremos refazer o que o tempo destruiu sem manutenção. É simples. Simples. Não vão mudar nem o traçado da rodovia. Vai ser o mesmo. Então, com todo o respeito que eu tenho àqueles que são responsáveis pelos estudos ambientais, que deve continuar sendo, nós estamos num momento diferente, onde os recursos naturais têm que ser preservados. Como soldado, eu sempre aprendi, durante 40 anos de exército, que a natureza me dá abrigo e alimento. E me ajuda a manobrar. Isso eu aprendi no exército. As áreas mais preservadas no Brasil são as áreas militares. São as áreas de campo de instrução. São todas verdinhas, porque nós aprendemos assim. Então, já que é assim, coloca as tropas de selva para fazer da Estrada Parque uma estrada modelo para o resto do mundo. Para o mundo olhar e dizer, o Brasil sabe cuidar da sua floresta. Ele faz estrada e preserva. Usa uma instituição que tem capilaridade, que tem estrutura e tem status logístico para isso. Simplesmente isso. Então, eu quero concluir dizendo que nós temos que ter a percepção da justiça socioeconômica que o Amazonas merece, junto com o estado de Rondônia e todo o norte, que Roraima merece. Dependemos de uma ligação terrestre, que não está garantida. Não, mas tem o Rio Madeira. Bom, o Rio Madeira, eu estou lá com um projeto de dragagem agora, para ver se nessa vazão a gente consegue diminuir a dificuldade de navegação do Rio Madeira. Porque se é a via que causa destruição, então é o seguinte, tem que secar os rios todos, porque o pessoal desmata ilegalmente e baixa pelo rio as toras de mogno. Então não é assim, né? Não é a estrada ou o rio que faz o desmatamento. Quem desmata é o homem. E aí nós temos que ter instrumentos e presença do Estado para disciplinar, policiar, reprimir e impedir as ações ilegais de desmatamento e destruição da floresta.
Isso era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, general Frade, pelas suas colocações. Só para complementar, eu entendo que se nós tivermos, ou se há alguém preocupado com o desmatamento, o transporte de madeira irregular é muito mais fácil pelos rios da Amazônia, que não precisam nem de barco, só largar a madeira que ela vai, do que pela estrada. Porque ela só tem duas pontes nas cabeceiras, ali não tem como passar. Não tem como passar. Não tem estrada transversal na 319. Ele vai desembocar no Rio Negro ou no Rio Madeira. Não tem outra passagem, então é fácil de fiscalizar. Ao passo que, se quiser fazer o desmatamento e transportar madeira ilegal pelo rio, não precisa nem de embarcação, como nós já vimos acontecer através das informações dos jornais televisivos que apresentaram esse problema por muitas vezes. Eu agradeço